a Jéssica Aquino e hoje eu vou ensinar a esculpir um Mickey, esse personagem que eu adoro e vai estrear a série de aulas aqui do meu canal. Para ensinar a fazer essa escultura que eu adoro, eu vou dividir ela em partes, porque aí o vídeo não fica muito longo e também não fica uma aula cansativa. A aula de hoje a gente vai fazer o pé e a perninha do Mickey. Eu gosto de esculpir os personagens de baixo para cima, então eu sempre começo pelos pés, aí vou fazendo o corpo, depois eu faço os braços e por último a cabeça. Mas aqui no canal já tem todas as aulas, tá? De todas as etapas, e você pode começar por onde você achar melhor. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo de qualidade para quem ama escultura, cenografia. E se você gostou dessa aula, você deixa o seu like para ajudar o nosso canal. Eu estou aqui com os moldes que eu vou utilizar, ó. Tá? E é das partes do corpo. E esses moldes aqui eu disponibilizo para venda. E o link tá aqui abaixo, tá? Esse arquivo ele vai vir com vários tamanhos. Se eu não me engano, tem Mickey para fazer 1 metro, 1,5 metro. E esse daqui que eu vou fazer para essa aula é um Mickey de 1,5 metro, para ficar uma peça grande, para impressionar. Ah, Jéssica, mas eu não quero comprar os moldes. Não tem problema. Acompanhe o canal, porque aqui eu vou trazer conteúdos de como que você consegue desenvolver o seu próprio molde, o seu próprio guia, para facilitar o corte, tá certo? Mas, se você não quer ter trabalho, tem lá o arquivo já com tudo certinho, ensinando tudo bonitinho, e aí é só começar a esculpir. Então eu vou pegar o molde da aula de hoje, que é o pé, e a gente vai esculpir agora. Então aqui, ó, é o formato da base da sola do Mickey, a parte de baixo do pé, que é mais fácil de conseguir chegar no formato, tá? Note que ele é como se fosse um ovinho. Nesse molde aqui, eu já coloquei ele num formato em que mais fica aproximado com o desenho original, tá? Mas você consegue bons resultados se o formato também for um pouquinho diferente, não tem problema. Aqui, ó, já tá falando a espessura que o pedaço de isopor tem que ter, 23 centímetros. E essa espessura é o ideal para o Mickey de 1,5 metro. Então, ó, eu tô aqui com um pedaço de isopor e eu vou medir 23 centímetros para estabelecer a espessura. Eu vou cortar aqui, então está cortado. E agora eu vou desenhar aqui o molde. Posicionei. E fiz o risco. E vou passar na minha máquina de corte para cortar esse formato aqui. Lembrando que para essa peça aqui a gente precisa cortar 2 vezes. Então eu fiquei com esse formato aqui, e a parte mais estreita é a parte onde vai a perna, e aqui é a parte da frente do sapato, tá? Note que no molde ele tem uma marcação aqui, ó, que vai mostrar exatamente aonde vai ser encaixada a parte que é como se fosse a meinha do Mickey, sabe? A bordinha do sapato. Aí eu gosto de posicionar em cima e marcar mais ou menos aonde vai ser aqui no isopor, fazendo assim, ó. Eu levanto a folha e vou riscando. Não precisa ser muito certo, mas é só para eu saber aproximadamente aonde que vai ficar aqui a marca, para eu não me perder a hora que eu começar a tirar o isopor. Eu gosto de esculpir com faca, mas você pode esculpir com estilete. Ó, o formatinho da minha faca. Aqui eu posso ensinar também como deixar a faca desse jeito. Se você quiser aprender, deixa aqui nos comentários faca, para eu saber que vocês estão interessados em saber como é que deixa a faca nesse formato. Então eu vou começar. O que eu gosto de fazer primeiro? Fazer uma marcação no isopor com o corte aqui, para a hora que eu for tirando o excesso, eu saber mais ou menos onde está a região. Então com a faca bem retinha, eu vou esculpindo assim, ó. Eu vou fazendo um corte com a faca reta. A faca não pode estar inclinada, tá?
Porque senão, a hora que eu começar a descartar o isopor, a marcação vai ficar pro lugar errado. Então, com a faca bem retinha, eu vou marcar aqui. E como eu sei que o formato do sapato do Mickey é mais assim caidinho, ó, eu pego como se fosse o meio da marcação que a gente fez aqui, ó, até aqui, eu faço um risco mais ou menos no meio, aproximadamente, tá? E desse risco que eu fiz aqui, eu vou descer até uns 13 centímetros. Eu sei que toda essa parte do isopor eu vou precisar retirar. E aqui eu faço um redondo. Esses riscos que eu tô fazendo aqui do lado é só pra me guiar, tá? Não precisa necessariamente fazer, mas é só pra facilitar o olhar enquanto a gente tá esculpindo. E aqui também é arredondadinho. Então dá pra ver mais ou menos o formato do sapato, ó, que vai ficar. Então eu vou começar a tirar. Então tirei esse primeiro excesso. Então agora eu vou começar a tirar as quinas, mas antes eu vou refazer a marcação que eu fiz aqui. E eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas aqui eu consigo ver aonde a faca passou o corte, ó. Não sei se dá pra ver, mas pessoalmente dá pra ver onde eu cortei. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Fica mais fácil de visualizar. E eu vou tirar a quina de toda essa volta de cima. E note que quando eu tiro uma quina, formam mais duas. Eu vou suavizar elas também. Só que aqui, onde tem um risco, ó, eu não vou fazer toda essa parte. Eu vou pegar só onde a faca não tira o meu risquinho. E vou tirar agora de baixo. Isso faz com que a peça comece a ficar arredondada. E tem essa quininha aqui também, que eu vou dar uma arredondadinha. Eu vou tirar mais um pouco. Já começa a aparecer, né? Agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo. Uma quina. Ó, uma coisa que é interessante de explicar é que aqui eu comecei tirando uma quina relativamente estreita. Só que aqui, aonde eu preciso tirar um tantão, eu vou aumentar essa quina. Então, para exemplo de tamanho, para essa peça de 1,5, tem mais ou menos uns 2 dedos meus de quina aqui, que vai chegar para quase 3 dedos, tá? Então eu vou fazer vou desenhar aqui para vocês entenderem, ó. Começa com a quina estreita e aonde precisa tirar mais, eu tenho que afundar um pouco mais a faca para ela sair um pedaço de isopor maior. Então aqui tá com quase 4 dedos, sendo que no mesmo corte eu comecei com 2 dedos. Então eu continuo aqui, ó,
E eu me atento que se você fizer a técnica do risco, aonde passa o corte da faca embaixo, eu tenho que me atentar pro bico da faca também pegar o corte, ó. Ó como a minha faca pega os dois riscos. Mas isso só se você utilizar essa técnica de riscar, esse guia. Senão você pode só tirar as quinas sem muita dificuldade. Ó como já tá ficando um formato legal. Agora eu vou tirar essas quinas maiores que ficaram. Só que eu não posso tirar essa daqui de baixo, no caso da sola do sapato, né? Porque é onde vai dar estabilidade. E aí eu tiro de forma igual, ó, só pra arredondar. Eu vou tirar mais algumas quininhas, ó, tá? Que eu vou sentindo necessidade. E é nessa hora que a gente vai desenvolvendo a nossa percepção do 3D, tá? No começo eu também tive um pouco de dificuldade e você, conforme você for esculpindo mais coisas, você vai sabendo identificar melhor onde precisa tirar excesso de isopor. Agora eu quero acrescentar um detalhe aqui que é muito característico do sapato do Mickey. Eu tenho essa imagem aqui, ó, de referência, e eu quero mostrar essa barriguinha que tem no sapato, tá vendo? Que essa parte aqui é mais alta e ele tem tipo uma caidinha. Eu vou mostrar como que a gente faz isso agora. Com uma escovinha de aço, eu vou lixar aqui essa parte, tá? Respeitando o efeito que eu quero fazer do sapato. Eu vou fazer movimentos aqui, assim, ó, pra ele ficar com essa barriguinha. Então, se eu ver a peça de frente, essa parte maior aqui precisa estar assim. E aqui precisa cair pra cá. Esses riscos que eu estou fazendo é pra me ajudar a entender o movimento que eu tenho que fazer com a escova, tá? Então eu fiz movimento assim, do mesmo ponto para todos os lados, e também tô fazendo um movimento assim, para cavar mais essa parte e deixar bem arredondado, ó. E aí eu já começo a dar essa sensação de que o sapato dele tem essa barriguinha. E eu tô sempre respeitando a marcação que eu fiz aqui, da onde vai o detalhe do sapato dele, tá? E eu posso também afundar esse meio aqui. Primeiro eu me preocupei com esses dois lados, agora eu vou afundar o meio. Ah, mas Jéssica, quanto que eu vou abaixar? Aí é onde a gente vai desenvolvendo a percepção, tá? Você vai fazendo aos poucos, por isso que eu gosto de usar a escova, porque ela vai desfazendo o isopor aos poucos e eu vou conseguindo entender até onde eu tenho que ir. Diferente da faca, que quando a gente corta, pode ser que se eu cortar, fizer um pouco mais de força, eu posso cortar, né, depois do limite que eu deveria ter cortado. O link dessa escova de aço tá aqui embaixo também, tá? De onde você encontra. Eu gosto muito desse formato específico.
Então aqui eu acredito que eu já cheguei no limite que eu precisava chegar. Só que olha como ainda tá estranho essa parte de cima. O que que acontece? Ela ainda tá muito quadrada. Ó, tá vendo? Tem essa parte aqui, essa superfície mais reta. A gente tem que arredondar. E aqui é como se tivesse ficado, ó, esses dois volumes. Eu preciso deixar tudo muito bem redondinho. Ó, cair aqui essa parte. Então, eu vou lixar agora fazendo esse movimento que eu quero dar. Então eu vou fazer com a escova o movimento que eu quero, uma forma de movimento que eu quero deixar a peça. Ó. Então se eu quero tirar essas quinas aqui, sem correr o risco de deixar elas quadradas, que eu poderia fazer com a faca, assim, tirar muito, deixar essa parte mais achatada, eu vou com a escova, ó, fazendo o movimento, porque aí eu vou tirando aos poucos e eu vou conseguindo entender até onde eu acho que tá bom ou não. Ó, tirei um lado, já dá pra ver a diferença, né? Ó, aqui, ó, onde a gente tem o volume certo e aqui onde a gente tem o excesso de volume. Olha a diferença. Eu vou tirar essa daqui também. Então, ó, eu já deixei um formatinho bem melhor. E agora eu vou escovar a peça inteira, com exceção daqui, para tirar qualquer excesso de quina que tenha ficado, tá? Então essa escova ajuda a gente uniformizar a peça de forma mais rápida. Então eu vou fazer aqui assim, ó, sempre respeitando o movimento da peça. Então essa parte eu já terminei. Só antes de passar para a próxima etapa, avalia para ver se não tem nenhum volume que você queira tirar. Aqui eu acho que eu tenho só que dar uma escovadinha aqui em cima, ó, leve, só para garantir que a peça está bem arredondada. E eu vou reservar esse daqui pra gente fazer o detalhezinho daqui de cima para depois lixar tudo. Então agora eu tenho aqui o detalhezinho, eu vou usar um círculo, tá? Esse tem 17 centímetros de diâmetro. E no meu kit também vem o moldezinho dele, tá? Uma espessura de 4,5 para esse tamanho aqui de um Mickey de 1,5 metro. E o que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação, acompanhar aqui um círculo no meio, que é para limitar a perna que vai encaixada aqui. Então, para eu não arredondar tanto e perder o espaço aqui dessa perna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar essa parte de cima primeiro. E aqui embaixo eu não vou arredondar agora, porque eu gosto de fazer essa parte com a peça já colada. Porque a gente vai fazer um acabamento entre essa parte de cima com a parte do sapato. Já vou mostrar. Antes eu vou colar, tá? Pra fazer essa colagem aqui, você pode usar a espuma expansível. Tem um vídeo no canal aqui só falando sobre ela. Mas também, aqui eu gosto de utilizar a cola de contrato spray. Eu gosto muito da marca Amazonas.
tá? É a minha marca de cola de contato preferida. E eu vou aplicar aqui, esperar uns minutinhos e vou fixar. E, ó, e ela gruda na hora. Para utilizar essa cola aqui no isopor, tem alguns segredinhos. E eu tenho um curso para iniciante, onde eu falo exatamente como utilizar essa cola sem que ela danifique o isopor. Porque ela tem um efeito químico, né, que ela corrói, mas usando da forma certa, a gente consegue bastante agilidade na nossa produção. E essa marca aqui em específico, a Amazonas, ela tem um diferencial das outras marcas que facilita nessa aplicação sem que o meu isopor seja danificado. Aqui embaixo tem um link de como você pode se inscrever nesse curso online. E também tem um link de onde você pode comprar na internet. Então aqui, ó, eu colei. E agora eu vou fazer um corte na diagonal entre esse vão que ficou, para dar um acabamento e fazer o que seria essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou começar fazendo um corte na diagonal. É um corte vinco que eu gosto de falar, ó. E vou fazer um outro corte na diagonal aqui na parte que a gente colou. Um corte bem pequenininho, tá? E agora eu vou escovar para tirar essas fininhas. Eu consigo tirar com mais facilidade do que com a faca, porque essa peça é pequenininha, eu não quero correr o risco de perder ela. E o nosso sapatinho está praticamente pronto. E agora eu vou fazer o lixamento dela para ela ficar bem lisinha. Aqui eu vou utilizar uma lixa de madeira na gramatura 50, tá? E eu gosto de cortar um pedacinho e arredondar aqui os cantos para a pontinha não danificar o meu isopor. E aqui não tem segredo, é só lixar. Então aqui eu já fiz o lixamento, ó. Como essa peça eu vou laminar, eu não me preocupei muito com esses detalhezinhos. Mas se você for deixar essa peça só no isopor, precisa lixar mais até que não apareça mais nenhum furinho. Então lembra que dessa peça aqui tem que fazer duas e agora a gente vai fazer a perninha. Para fazer a perninha não tem nenhum segredo. Vou cortar um molde aqui. Esse molde aqui ele tem um pouquinho de inclinação, mas você também pode fazer ele apenas um tubo bem redondinho, bem retinho, que não tem problema. Eu gosto de que as minhas peças tenham movimento, então ele é levemente inclinado, tá? E aqui eu cortei um pouquinho maior do que o molde está pedindo, porque esse Mickey que a gente vai fazer, ele vai ter um pouco de movimento. E os moldes, para facilitar, eles são todos mais retinhos, sem muita movimentação no corpo para facilitar. Então aqui eu tô cortando um pouquinho maior, porque eu vou dar uma jogadinha no quadril do Mickey, para ele ficar mais charmoso. Então aqui, ó, eu só precisei cortar um pouco maior, porque eu vou precisar de ter excesso de isopor para cortar a base e posicionar, ó, se a perna vai ficar assim ou assim, né, dependendo do movimento que eu for dar pro quadril do Mickey. Eu vou apenas tirar as quinas. E depois as outras quinas que forem aparecendo. Eu vou deixar bem redondo.
eu tirei todas as quinas até ficar arredondado. E se você for olhar por aqui, você consegue ver se a peça tá um pouco quadrada ou não. Então aqui já tá o suficiente para mim. Vou finalizar o arredondamento com a escova, que facilita muito. E eu vou lixando, ó, vou girando a peça e lixando. Aí se tivesse alguma quina que não deveria, a escovinha já tira. Prontinha, a peça tá bem redondinha. E agora eu vou lixar. E agora, eu não vou colar agora, tá? Eu vou fazer as outras partes, para depois a gente ver qual movimento a gente quer dar no Mickey. Eu vou fixar aqui, por enquanto, com um palito. Tá? E não vou colar agora, porque eu prefiro que as outras partes do corpo estejam concluídas, pra gente ver o movimento que eu quero dar nele. Então essa foi a aula de hoje, e aqui no canal já tem as outras partes do Mickey. Eu espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. Se você chegou até aqui, digita pé pra eu saber. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!